Provérbios capítulo 31, versículo 26, a Bíblia diz da seguinte forma: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eu vou ler esses dois versículos aqui, agora na Bíblia Viva, que eu tenho comparado aqui por esses dias essas duas traduções. Vamos lá, então diz assim o versículo 26. Quando ensina seus filhos, ela mostra sabedoria, ensinando e corrigindo de que forma, gente? Com amor. Ela sabe muito bem tudo o que acontece na sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Então a Bíblia fala aqui a respeito de algumas coisas importantes. E aí, como eu disse, eu vou comparar, vou ora usar uma tradução, ora usar outra, mas juntar aqui essas duas traduções para trazer para nós o entendimento, então, de hoje. E aí, mais uma vez, né, eu sei que alguns já estão cansados aí de me ouvir, mas mais uma vez eu repito que a Bíblia está falando aqui a respeito da mulher virtuosa, mas é uma mãe aconselhando, então, o seu filho, quando fosse casar, encontrasse, né, uma mulher assim, uma mulher virtuosa. De tal forma que se fosse o oposto, né, que se fosse essa mãe ensinando a uma filha, ela diria: minha filha, quando você for casar, se case com um homem virtuoso. Então, por mais que muitas vezes aqui a Bíblia se dirija à mulher, mas vale para os dois, tá? É isso que a gente tem aprendido aqui nas quartas-feiras. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ela fala com sabedoria, né? Na corrigida diz assim: fala com sabedoria, né? E na Almeida, fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua boca. E aí na Viva, né, diz: quando ensina seus filhos, ela mostra sabedoria, ensinando e corrigindo com amor. Então, a primeira coisa nós somos, né, extrair aqui de princípio, um princípio bíblico, é sempre falar com sabedoria. E quando é que a gente fala com sabedoria? Ah, pastor, é quando eu tô com a razão, né, pastor? Aí eu falo assim com sabedoria, porque eu tô certo. Eu penso que não. A gente fala com sabedoria quando a gente fala de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E quando eu digo isso, eu não estou falando de encher os outros de versículo, de sair citando versículos assim, sem parar, né? Mas sim das nossas palavras, de tudo aquilo que a gente fala, está de acordo, está em harmonia com a palavra de Deus. E é isso que precisa acontecer. Eu não tenho que falar, principalmente quando eu vou ensinar, né? Eu não tenho que falar o que eu acho, o que eu penso, tentar estabelecer o meu ponto de vista e assim por diante. Eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus ela diz. Aí eu vou estar falando com sabedoria, né? Então, que as nossas palavras sempre estejam em harmonia com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí vai estar saindo sabedoria da nossa boca. Aí a Bíblia diz: ensinando e corrigindo com amor. E aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, porque a gente vê pessoas que saem de dois extremos, né? Ou melhor, nós vemos dois extremos muitas vezes com relação a isso. Eu vou dar o exemplo dos filhos, que quem sabe vai ficar mais fácil você compreender. A gente vê pessoas que falam mais ou menos assim: pastor, eu amo tanto os meus filhos, mas tantos meus filhos, ai, que eu não consigo corrigi-los, que eu não consigo dar uma bronca, que eu não consigo discipliná-los, de tanto que eu amo eles assim, então eu deixo assim eles fazer o que quiser. Não tem pessoas assim? Né? E que muitas vezes usa a desculpa do amor, né,
para não corrigir. Ai, que eu amo tanto que eu faço tudo às vontade. Ai, que eu amo tanto que, né, eu não ensino, eu nunca digo não e assim por diante. E aí no outro extremo, a gente vê pessoas que dizem assim, não, pastor, comigo não, comigo eu me educo. Não, porque comigo é assim, né? E aí a pessoa até corrige, até ensina, né? Só que sem o amor, né? Sem uma palavra de aprovação, muitas vezes, né? Com muita dureza, às vezes até com uma certa ira, assim, você vai fazer isso aqui que eu estou mandando, e tal, e que também não é o que a Bíblia está nos ensinando. E a gente precisa, eu penso, que encontrar justamente um meio termo entre os dois. Tem pessoas que são moles demais, e me perdoa a expressão que eu estou usando, mas são moles demais e muitas vezes, né, dá desculpa, não, que eu amo demais, né? E outro, às vezes, pensando em educar, em corrigir, é duro demais, sem o amor. É aquela criança que às vezes eu dou exemplo, que chega da escola feliz da vida, pai, mãe, olha aqui, tirei um 10, primeiro 10 da vida dele ou dela. Deixa eu ver esse negócio aqui. Tirou 10. Também não faz mais nada, só estuda, não faz mais que obrigação. Não é assim? E às vezes não tem uma palavra de incentivo, né, de aprovação e tal. E como eu dizia, nós precisamos então justamente encontrar um meio termo. Agora, claro, uma coisa a gente precisa entender, eu ensinar e corrigir com amor não é o falar fino, não é o falar mole. Você está entendendo? Claro que tratar com amor passa pela educação, né? Passa pela gentileza e assim por diante, né? Sem a aspereza, como a palavra de Deus diz. Agora, não quer dizer que eu tenho que falar assim, ai, filhinho da mamãe, né? E alguns acham que ensinar com amor é isso, e não é. Ensinar e corrigir com amor é quando eu faço aquilo em prol do outro. É quando eu estou ensinando alguém ou corrigindo ainda aquela pessoa, né, mas para abençoar a vida daquela pessoa. Isso é ensinar e corrigir com amor. E aí dentro do aspecto do casamento, né, vai ter momentos que vai ser necessário, por exemplo, o marido corrigir a esposa. Vai ter momentos que vai ser necessário a esposa corrigir o marido? Vai ou não vai? Bom dia, tudo bem? Vai ser necessário ou não? Vai, muitas vezes, em vários aspectos que é necessário o marido chamar a atenção da esposa. Olha, eu acho que isso que você está fazendo não é assim, não é correto. Eu acho que isso não está abençoando nosso casamento. Eu acho que isso não está sendo bom aqui para o nosso lar, para a nossa família. A esposa, muitas vezes, vai ter que chegar para o marido e dizer, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus, isso aqui não está sendo bom para o nosso casamento, e assim por diante. Então, mas tudo precisa ser dentro desse aspecto do amor, falando com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, que nós já vimos, e também ensinando, e até na hora de corrigir, que muitas vezes precisa confrontar a pessoa, mas fazer isso com amor. E existe uma grande diferença entre eu corrigir alguém porque aquela pessoa fez algo de errado e eu fiquei com raiva dele, com raiva dela que ela fez aquilo, então eu vou lá dar uma bronca porque eu estou com raiva daquela pessoa. E uma outra coisa bem diferente é eu corrigir aquela pessoa porque eu a amo. E porque eu não quero que ela erre mais. E porque eu quero que ela acerte, que muitas vezes eu vou precisar ser duro até com ela. Você está entendendo? Mas por amor. A gente, né, eu acho que ninguém tem dúvidas que Jesus corrigia e ensinava com amor. Alguém tem dúvida disso?
Não, Jesus corrigia e ensinava com amor. Quer dizer que ele nunca pregou uma mensagem pesada? Amém? Jesus corrigia e ensinava com amor os discípulos. Ele nunca deu uma bronca nos discípulos? Rapaz, a Bíblia registra cada bronca que os discípulos levaram. Certa vez Jesus chegou a dizer: até quando que eu vou aguentar vocês? Não foi? Mas aquilo por amor, para corrigir eles, né? Para levá-los a um crescimento, para levá-los a uma melhora, né? E como eu dizia, às vezes a gente vai falar de até educação dos filhos, criação dos filhos, e quando precisa disciplinar os filhos, principalmente falando nesse aspecto, eu escuto pais dizendo mais ou menos assim: mas pastor, olha, se eu não der ali uma surra no meu filho, na hora que ele acabou de aprontar, quando eu estou ali com raiva ainda, pastor, depois eu não consigo. E aí eu sempre ensino que a gente não pode disciplinar os nossos filhos na hora da raiva, da ira. Porque senão a gente vai se exceder, porque senão a gente vai passar a mensagem errada para eles. Amém? A gente precisa corrigi-los, discipliná-los na hora que você está calmo, tranquilo, sossegado, sereno. Amém? Aí eu escuto de muitos: pastor, mas se eu não disciplinar naquela hora, eu não consigo disciplinar depois. Aí quer dizer, disciplinar é o que falo, né? Porque a pessoa geralmente diz assim: se eu não bater, se eu não surrar naquela hora, eu não consigo fazer depois. Aí é verdade, porque isso que a pessoa está fazendo é bater, não é disciplinar. Isso que a pessoa está fazendo não tem nada a ver com disciplinar. Aquilo ali que a pessoa está fazendo, ela está descontando a sua raiva. E muitas vezes com descontrole até. Você entende? Isso não é ensinar com amor. Ensinar com amor, meu irmão, é quando, né, passou ali aquele momento, né? Porque quando teu filho desobedece, te dá raiva ou não dá? Ou é só comigo? Dá ou não dá, gente? É lógico que dá. É lógico que você não gosta. Lógico que você fica irado com aquilo. Poxa vida, falei 200 vezes. E o camarada ainda vai lá e faz tudo errado. Né? É lógico que sim. Mas aí é que nós precisamos entender. Né? Agora, vamos supor que seja o caso de disciplinar. É para disciplinar? Então tá bom. Olha, senta aqui, vamos conversar. Olha, agora você vai apanhar. Você vai ser disciplinado porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Você não sabia que era errado? Sabia. Mas você fez mesmo assim. Então agora você vai apanhar. Eu já falei isso muitas outras vezes, né? Eu muitas vezes falo assim: você acha que o pai gosta de bater em você? Aí essa altura do campeonato geralmente já está chorando, né? Assim, não. Pois é, eu não gosto. Para mim é horrível ter que te disciplinar. Mas sabe por que eu tenho que disciplinar? Porque o pai me ama. É por isso mesmo. Amém? Aí, meu irmão, nós estamos ensinando e corrigindo com amor. Agora, claro, estou dando esse exemplo, mas não é só isso. É em todas as situações, todas as circunstâncias. Meu irmão, você percebe quando alguém está te corrigindo porque você fez algo errado e a pessoa ficou com raiva de você e está te dando uma bronca para descontar a raiva que ela está de você. E a diferença daquela pessoa estar te corrigindo porque ela quer que você não erre mais, porque ela quer que você cresça, porque ela quer que você melhore. Amém? E aí que nós estamos tendo nosso coração. E é um princípio bíblico para termos um casamento de sucesso, para termos uma família de sucesso. Nós falarmos com sabedoria e na hora de ensinar, de corrigir, esse ser sempre o propósito, o amor. Ainda naqueles momentos que eu tenho que confrontar, ainda naqueles momentos que eu tenho que ser duro. Mas por que eu estou sendo duro? Porque aquela pessoa está precisando de um tratamento de choque. Está entendendo? Né? Porque aquela pessoa está precisando ser balançada, mas a minha intenção é que aquela pessoa melhore. De tal forma
que quando, por exemplo, né, voltando a falar do casal, quando eu vou corrigir algo, eu preciso corrigir um comportamento, eu vou atacar um comportamento que não está adequado. Eu não vou atacar a pessoa. Eu não vou ofender a pessoa. Amém? Não. Qual que é o problema? Ah, o problema... Vou pegar aqueles exemplos assim típicos, tá? Tá bom? Para não fugir muito. Ah, você toma banho, larga a toalha molhada em cima da cama. Né? Então, qual que é o problema? O problema é a toalha molhada em cima da cama. É esse comportamento. Eu não preciso atacar o meu esposo. Eu não preciso atacar a minha esposa. Eu preciso atacar o problema. Você está entendendo? Né? Aí eu vou estar ensinando e corrigindo com amor. Aí a Bíblia fala mais. Vamos continuar aqui, senão a gente passa uns 3 dias só falando nisso aqui, né? Mas já deu para você entender. Versículo 27 diz, eu estou na Bíblia Viva, então vou ler nessa aqui, depois a gente muda. Ela sabe muito bem tudo o que acontece em sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Aí agora mudando para Almeida, atualizada, diz assim, eu acho fantástica essa frase, ó, cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Guarde essa frase no seu coração, cuida do bom andamento da sua casa. Um outro princípio bíblico para termos um casamento e uma família de sucesso é nós cuidarmos do bom andamento da nossa casa. O lar, a casa, a família tem ali um andamento, tem um dia a dia, né? E a gente precisa cuidar para que tudo vá correndo bem. O andamento da coisa seja da melhor forma possível. E aí isso eu quero abordar em 2 aspectos, no aspecto natural e também no aspecto espiritual. Falar primeiro do aspecto natural. Meu irmão, tem coisas que cabe a gente para o bom andamento da casa, para o bom andamento da família. E aí dentro desse aspecto a gente precisa sempre lembrar, claro que a gente vive numa sociedade hoje, que as mulheres trabalham fora, tem toda uma autonomia e tal, mas entenda bem, dentro do lar existem coisas, não que um não possa ajudar o outro, mas tem coisas que são mais típicas do homem fazer. E tem coisas que são mais típicas da mulher fazer, para que haja um bom andamento no lar. Mas às vezes a torneira está lá, faz 1 mês que a torneira está pingando. A esposa já pediu para o camarada trocar, já pela 35ª vez. Mas está lá pingando. Mas tem que consertar aquilo. Para quê? Para o bom andamento da casa. Amém? A esposa pode consertar uma torneira? Nada impede ela consertar. Mas você concorda comigo que isso é papel do marido fazer? É ou não é verdade? Não tem machismo ou feminismo. Não, é uma questão natural, né? Das capacidades, das habilidades de cada um. Assim como tem coisa que, claro, o marido pode ajudar, mas que compete à esposa de fazer. Tem uma lâmpada lá para trocar, a lâmpada está lá já há meses e não troca a lâmpada. Uma lâmpada. Aí a pessoa vai dizer assim, pastor, mas é que eu não sei trocar uma lâmpada. Sério, gente? Verdade mesmo? Ó, a maioria tem, talvez não tá, mas tem um celular. Aqui, ó, você vai no Google, ó, aperta aqui, ó. Aí você escreve assim, ó, como trocar uma lâmpada. Pesquisar. Ó, tem escrito, tem vídeo, você pode escolher, ó, tem um monte de vídeo. Amém, igreja? Verdade, não é? Meu irmão, não é difícil. Como trocar a torneira? Como
trocar a lâmpada, que tem uma goteira lá. E assim, não, pastor, mas é que às vezes a pessoa usa esse trem para tudo, né? Menos para aquilo que deveria. Então, tem coisas que é necessário para o bom andamento da casa. Quantas mulheres que eu já atendi com reclamação dos esposos, pastor, meu marido é muito parado, meu marido não corre atrás das coisas. A gente precisa das coisas lá, não corre atrás de trabalhar, de fazer, de construir, de melhorar as coisas. Né? Assim como, por outro lado, como eu dizia, repito mais uma vez, é claro que um pode ajudar o outro, mas tem coisa que também cabe, porque a mulher, mas às vezes o camarada vai lá pegar uma roupa, nunca tem roupa limpa. E não é porque não tem roupa, até tem, mas nunca tem limpa. Né? Nunca tem uma roupa passada. A comida nunca está pronta no horário. E não é falta de comida, comida tem lá na despensa. É falta simplesmente de preparar a comida que se tem. E assim por diante, coisas que vão atrapalhando o quê? O bom andamento da casa. Aí você diz assim, pastor, mas isso vai gerar conflito no lar? Meu irmão, talvez uma vez não gere. Mas todas as vezes é a mesma coisa, vai gerar ou não vai? Vai gerar conflitos dentro da casa, vai começar a gerar conflitos dentro do lar. Então nós precisamos entender que há certas coisas que cabe a nós fazermos, né, para o bom andamento da casa. Aí falamos do aspecto até natural, e eu dei alguns exemplos, mas você consegue compreender, né, do que eu estou falando. Mas vamos para o aspecto espiritual agora um pouquinho. Como é que está o andamento da casa? Como é que está o andamento do lar? E aí a gente precisa fazer uma análise para saber, pastor, coisa não está boa lá em casa não. Então, o primeiro lugar que eu preciso é reconhecer isso. E aí que eu preciso entender que eu não posso, para julgar se a coisa está boa ou não é usar o padrão do mundo. Por exemplo, eu quero saber se meu casamento está bom ou não. Aí eu olho, eu lembro do casamento dos meus pais. Como é que eu quero um casamento dos meus pais? Olhando para o deles, até que o meu está mais ou menos. Aí a pessoa começa a olhar para o casamento dos seus colegas. Colega de trabalho, colega da igreja, da vizinhança e tal. E a pessoa diz, analisando assim da maioria, o meu até que está bom. E não é assim que geralmente as pessoas fazem? Mas vem cá, olhando aqui para esse livro aqui, para a palavra de Deus, como é que está o casamento? Comparando com isso aqui, com aquilo que a Bíblia diz que é um casamento. Pastor, aí tá longe ainda. Pois é, então eu preciso, né, agir para cuidar para o bom andamento do meu casamento, para o bom andamento da criação dos meus filhos, e assim por diante. Eu não posso basear a criação dos meus filhos simplesmente na média. Como é que as pessoas educam os filhos? Hoje em dia o negócio está feio. Então os meus até que estão bons, viu? Os meus não tá batendo em mim, então... Mas não é assim? Tem um até que já está nesse ponto. Até que está mais ou menos. Não, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? E aí eu tenho que trabalhar para o bom andamento. E aí eu volto a falar, né, que tem coisas lá, como eu dizia, que cabe ao homem, coisas que cabe à mulher. Meu irmão, às vezes o marido quer ser o cabeça da casa na hora de tomar decisão. Mas não quer ser cabeça da casa no que diz respeito às coisas espirituais. De ter a liderança, de tomar frente. Quantos maridos assim, vai você, mulher, para a igreja, ora lá por nós. Mas isso é responsabilidade do marido fazer. Do marido cuidar do bom andamento espiritual da sua casa. Do marido ser exemplo. E não jogar a responsabilidade sobre a esposa e se isentar da sua responsabilidade. Engraçado, para algumas coisas ele assume de ser cabeça. Né? Mas agora para outras aí não, aí sai pela tangente. Então nós precisamos, né, entender, ver como é que está
primeiro lugar, a nossa vida espiritual e como é que está a vida espiritual do nosso lar. A Bíblia fala do Jó, né? Que percebia que os seus filhos não estavam bem. Que percebia que seus filhos não estavam bem com Deus. Então faziam lá as festanças deles. E a Bíblia diz que quando acabava, Jó os chamava, Jó os santificava, Jó levantava de madrugada, oferecia holocaustos pela vida de cada um deles ao Senhor. Amém, igreja? Por quê? Porque ele está cuidando do bom andamento da sua casa. Agora você veja, o que Jó fazia pelos filhos, não fazia pela esposa. A Bíblia não diz momento nenhum que ele levantava de madrugada por ela, que ele ofereceu holocaustos por ela. E quando o cinto e o cerco apertou, quem que espanou? Quem foi que disse para ele? Ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem foi que falou? A esposa dele. Ela estava bem com Deus? Me parece que não. Né? Então a gente precisa verificar. Então perceba que ele é um exemplo para nós com relação aos seus filhos, mas já deixou de ser um exemplo para nós com relação ao cônjuge. Você sabe como é que anda a vida espiritual do seu cônjuge? Às vezes o cônjuge está a um passo de cair, e a pessoa sequer percebe. E a pessoa sequer se dá por conta, né? Porque está ali desligado de Deus, está ali desligado até da própria família para perceber que as coisas não andam bem. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Ué, só através das conversas, daquilo que se fala, você consegue perceber se o coração da pessoa está bem ou não. Amém, igreja? Então, nós precisamos cuidar para o bom andamento da nossa casa. E aí a Bíblia diz, né? E não come o pão da preguiça. A outra tradução diz, e não tem preguiça de trabalhar. Porque muitas vezes, quando a casa da pessoa não anda bem, geralmente é por conta da preguiça. E isso no aspecto natural, como eu falava há pouco, verdade ou não é? E do aspecto espiritual é a mesma coisa. Porque tem gente que é muito disposto ou disposta para o trabalho, mas é um verdadeiro preguiçoso para as coisas de Deus. Vamos orar. Mas agora? Não é assim? Ah, mas vamos para a igreja. Mas nesse frio? Ah, mas vamos ler a Bíblia. Mas, me dá sono ler a Bíblia. Ah, mas não sei o que mais. Então nós não podemos ser preguiçosos. A Bíblia diz que a preguiça enfraquece o teto. Já leu isso na Bíblia? Se eu não estou enganado, é Eclesiastes. Não vou saber dizer com precisão, mas se eu não me engano, é Eclesiastes que diz isso. Que a preguiça, muita preguiça, até diz lá, enfraquece o teto. Quando o teto enfraquece, o que começa a acontecer? Começa a vir goteira, não é verdade? E quando começa a ter goteira, começa a estragar as coisas dentro de casa. E não é justamente o que a preguiça faz? Então, nós não podemos de forma alguma deixar a preguiça nos tomar, né? Mas se alguém disposto para o trabalho, seja o trabalho braçal, seja o trabalho, né, espiritual, vamos assim dizer. Ser bem disposto para fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu quero o bom andamento da minha casa. Certa ocasião, Deus mandou recado lá pelo Isaías, né, para o rei Ezequias. Olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. E sabe o que é interessante dessa história? É que ele vai lá, vira o rosto para a parede, chora, tal. Deus, lembra-te que andei na tua presença e tal, aquela coisa toda. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Mas eu pergunto para você, mas ele colocou em ordem a sua casa? Não. Tanto é verdade que logo à frente,
Vem os embaixadores da Babilônia, ele mostra tudo. Aí o homem de Deus traz uma palavra pesada por conta daquilo, diz, olha, você vai perder tudo que os seus antepassados entesouraram, vai ser tudo levado para a Babilônia, e os seus filhos vão servir como escravos lá, como eunucos lá. Toda a sua descendência vai ser comprometida, porque os eunucos, eles eram castrados. E sabe o que Ezequias ele diz? Boa é essa palavra. E a Bíblia diz que ele diz isso pensando assim, pelo menos não vai acontecer nos meus dias. Gente, ele colocou em ordem a casa dele? Me parece que não. Amém? E quantos que a coisa não está em ordem na casa, no lar? Aí o negócio fica feio, o marido diz que vai embora, a esposa diz que vai embora, a pessoa se põe para buscar Deus, em nome de Jesus, está amarrado, não posso perder meu casamento, meu filho. Aí Deus vai lá, faz um milagre, aí a pessoa, ela vê aquela situação difícil passar e ela põe em ordem a casa? Não, ela deixa mais um tempo. Meu jeito. Não, quando falar de novo, eu busco de novo e tal. E assim fica. Não, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar do bom andamento da minha casa. Como é que as coisas têm caminhado no meu lar? Como é que as coisas têm caminhado na minha família? Eu tenho que prestar atenção nos meus filhos. Qual tem sido o comportamento tem mudado. Opa, eu tenho que estar atento a essas coisas. Amém, igreja? E não comer o pão da preguiça. E aí nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Guarda o teu coração, então. Falar sempre com sabedoria, que é falar de acordo com a palavra de Deus. Corrigir e ensinar sempre com amor. Amém? Sempre querendo o bem daquela pessoa, o crescimento, a melhora daquela pessoa. Ainda quando eu tenho que ser duro com alguém. Mas o meu intuito é que aquela pessoa possa crescer e ser uma bênção. Amém? Eu preciso cuidar do bom andamento do meu lar, seja no aspecto natural, seja no aspecto espiritual. E nunca deixar a preguiça atrapalhar nisso. Porque é justamente a preguiça que atrapalha esse processo. Mas se eu não comer o pão da preguiça, então eu vou cuidar do mandamento da minha casa, as coisas vão andar bem e nós vamos viver a bênção de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar agora com vocês em favor da nossa casa, da nossa família, e que você possa, em nome de Jesus, usar a sua fé e crer no milagre de Deus. Se você trouxe algo que representa o seu lar, a sua família, pega aí agora na sua mão, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em Tua presença, Pai, nós nos colocamos nesta hora, e meu Deus, nós ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, e eu creio que o Senhor veio mais uma vez para falar, ó Pai, aos nossos corações, para nos instruir, meu Deus, segundo a verdade, Pai, do Evangelho, ó Pai, para nos ensinar